Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez esse quem vos fala, vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje eu vou contar uma experiência de quando eu vi o anjo do Senhor. Eu me lembro que no tempo quando eu vi o anjo do Senhor, eu estava buscando de Deus para mim ter um entendimento da palavra, para mim ter o discernimento da palavra. Porque eu li a palavra de Deus, mas não compreendia, não entendia muito bem o que significava a palavra de Deus. Eu lia, mas era como se fosse somente um livro normal, um livro de histórias, né? Que contava as histórias do povo que servia a Deus, mas eu não conseguia compreender. Então eu não ia ter como eu pregar a palavra de Deus, né? Se eu não entendesse como que eu ia explicar a palavra do Senhor. Então eu me lembro que Deus tinha feito a promessa na minha vida que eu iria ser um pregador da palavra dele, que Deus iria me erguer como pastor dele, né? E então eu comecei a orar a Deus, eu comecei a pedir o discernimento da palavra, o entendimento da palavra, porque eu não compreendia muito. Eu me lembro também que eu estava passando por muita luta, muita guerra espiritual. Era só eu deitar para dormir e aí já vinha muita luta, lutava contra os demônios, era muita coisa. Ou no início o demônio me sufocava, apertava minha garganta, era tantas coisas que era estreito. E para mim às vezes eu ficava um pouco assustado no início, porque eu não sabia muito bem como lidar com isso, né? Com as guerras espirituais, como eu era novo convertido. Então foi passando um tempo, aí eu não tinha ninguém para me ensinar, não tinha ninguém para me explicar. Então foi passando o tempo, aí o próprio Espírito Santo foi me direcionando como repreender os demônios, nas batalhas espirituais, como lutar com os demônios. Aí Deus foi me ajudando a crescer espiritualmente nessa parte. Então chegou um dia que eu estava orando para Deus me dar o entendimento, o discernimento da palavra de Deus, para me conseguir compreender melhor a palavra dele, para que eu pudesse pregar a palavra do Senhor. E eu me lembro que eu fui me deitar. Eu não gosto muito, irmãos, de contar as experiências espirituais que eu tenho, porque tem muito irmão que é carnalzão. E ele vai falar que isso é coisa do homem, vai falar que é coisa da carne, vai falar que você dormiu de barriga cheia. Então tem pessoas que nunca viu nada, Deus nunca mostrou nada para ele, porque ele não é espiritual. Nunca viu nenhum vagalume no escuro, porque não é espiritual. Nunca viu nenhum vagalume passando no monte para poder falar, eu vi alguma coisa passando, claro, eu vi alguma coisa brilhando, eu vi alguma coisa e para poder contar, né? Então nunca viu tem pessoas que nunca viu nenhum vagalume. Então tem coisa que eu prefiro nem contar, porque se eu for contar, eu prefiro contar pessoalmente para a pessoa, porque se eu for contar assim, fazendo um estudo ou contar alguma experiência, tem pessoas que não vão entender, né? Porque tem pessoas que é carnalzão, vai falar que isso não existe, que tá fora da Bíblia. Só que nem tudo o que os servos do Senhor viram e passaram espiritualmente, eles contaram. Por isso que tem coisas que não tá na Bíblia. Paulo, ele fala que viu coisas inefáveis, que não era lícito ao homem contar, porque tinha pessoas que não iam entender aquilo que Paulo passou. Então ele foi direcionado pelo Espírito Santo de não contar algumas coisas. E é bem certo que tem coisas que ele não podia contar, porque era particular entre ele e o Espírito Santo. Assim é na nossa vida, tem coisa que é particular nosso com o Espírito Santo, que Deus não permite a gente contar. Mas tem coisas que Deus permite a gente contar, e tem coisas que é permissão de Deus a gente contar, mas a gente não conta, porque tem pessoas que não vão entender. Então eu me lembro que eu estava, depois da oração eu fui me deitar. Aí daqui a pouco o meu corpo ele saiu, o meu espírito ele saiu do corpo. Aí meu espírito encostou assim na parede. Eu me lembro que eu olhava e eu vi o meu corpo deitado na cama, e o corpo da minha esposa deitado na cama. E eu ali com o espírito encostado na parede de pé. Aí daqui a pouco do teto caiu um homem do teto. Aí ele ficou sentado no chão. Ele era negro e ele estava sentado.
Aí, como eu tava nesse processo espiritual, que o Espírito Santo tava me ensinando a expulsar os demônios, como batalhar, como guerrear nas lutas e nas guerras espirituais. Então eu já tava com o costume de, quando ter alguma guerra espiritual, aparecer algum demônio, ou aparecer até mesmo alguém que estava endemoniado, eu já colocava a mão na cabeça da pessoa e já expulsava o demônio, ou já colocava a mão na cabeça do demônio e já expulsava ele no nome do Senhor. Então, quando esse anjo, ele estava em forma de gente, quando ele caiu, ele desceu do teto, caiu do teto, aí ele ficou sentado no chão, que eu olhei para ele, eu coloquei a mão na cabeça dele. Aí, quando eu fui expulsar ele, quando eu pensei que era um demônio, quando eu fui expulsar, que eu olhei dentro dos olhos dele, eu olhei assim e parei, e tirei a mão de cima da cabeça dele e falei assim para ele: você é o anjo do Senhor. Aí ele me respondeu sem abrir a boca, sem falar nada. Ele me respondeu assim: você sabe. Eu falei para ele: eu sei. E aí depois, quando ele falou assim, você sabe, aí ele pegou e subiu de novo para o céu. Aí eu entendi que era o anjo do Senhor. Eu coloquei a mão na cabeça dele, quando eu fui expulsar, e eu tirei a mão, falei para ele: você é o anjo do Senhor. Aí ele falou: você sabe. Eu falei para ele: eu sei. Aí ele subiu de volta para o céu. Aí o meu espírito retornou novamente ao corpo. E aí depois eu acordei. Aí depois eu falei para minha esposa. Eu fiquei maravilhado com essa visão que eu tive. Ele não falou nada. Deus só enviou ele para Deus derramar o discernimento sobre a minha vida, para mim entender e saber discernir quando as coisas é do Senhor, quando não é, quando a palavra vem do Senhor, a palavra pregada vem do Senhor, e quando não vem. E a partir desse momento, depois desse dia que eu vi o anjo do Senhor, eu comecei a ter o entendimento da palavra, comecei a entender melhor, comecei a me consagrar mais, comecei a se separar mais para Deus, comecei a instruir as pessoas acerca da santa doutrina. Não estou falando que esse anjo, ele me deu o dom de discernimento não, tá, irmãos? Porque quem dá os dons é o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando que Deus enviou o seu anjo, e quando eu entendi que ali era o anjo de Deus, ele começou a me dar o discernimento para saber discernir as coisas. Porque tem gente que fala que anjo dá dom, que já viu anja, que tem homens que foi enviado na terra para te dar sabedoria, para te dar a palavra da ciência. Tem mulheres que veio sei lá da onde para te dar sabedoria, para te dar ciência. Não, irmãos, isso é antibíblico. Quem dá os dons, quem distribui os dons é Deus, através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Então não foi esse anjo que me deu o discernimento da palavra, o discernimento para discernir quando vem de Deus e quando não vem. Foi o Espírito Santo que me deu, mas Deus ali, através dele enviar o seu anjo, Deus me fez entender quando vem da parte dele e quando não vem da parte dele. Amém, irmãos? Então essa foi a experiência de quando eu vi o anjo. Tem mais experiência, eu vou ver se eu conto mais alguma, mas se vir os irmãos, os carnalzão, começar a falar coisa, eu não gravo mais não, gravo só os estudos mesmo. Mas vou ver se eu gravo mais algumas experiências, amém, irmãos? Então que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.